Oi Sagers, sejam bem-vindos, esse é o canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar de Isa e Bia as Bruxinhas, uma história em quadrinhos italiana que já foi publicada no Brasil. Isabela e Beatriz moravam na Idade Média e elas eram integrantes do Coven das Bruxas Negras. Elas usavam seus poderes para perturbar as pessoas que elas não gostavam, então elas acabam sendo castigadas por isso e sendo mandadas para a Era Moderna para mudar esse comportamento, e elas só iam voltar para a Idade Média quando elas mudassem de comportamento. Então o Coven das Bruxas Brancas bane elas para a Era Moderna. As Bruxas Brancas são rivais das Bruxas Negras e elas não se entendem bem com as Bruxas Negras. Mas a líder das Bruxas Brancas se chama Sofia e ela é a autoridade máxima de todas as bruxas, incluindo as Bruxas Negras. Então, quando a Isabela e a Beatriz vão para a Era Moderna, o feitiço da viagem do tempo faz com que elas sejam reconhecidas na cidade em que elas foram. Então, as pessoas agem como se conhecessem ela. As duas já estavam matriculadas na escola daquela cidade e as pessoas daquela escola também conheciam ela. E assim que elas chegam na Idade Moderna, os pais delas, tanto a Isabela como a Beatriz, têm um pai e uma mãe, só que esses pais não são os mesmos pais da Era da Idade Média. E apesar deles não serem a família biológica delas, eles agem como se fossem a família delas há muito tempo. Então as Bruxas Brancas mandam um aprendiz delas, que se chama Frederico, para ajudar na missão das duas. Só que quando o Frederico viaja no tempo, ele acaba perdendo as suas memórias. Então ele não lembra que ele é um bruxo e que ele tem poderes. Na Era Moderna, o Frederico também é irmão da Isabela. Só que na Idade Média os dois não eram irmãos porque ele era do Coven das Bruxas Brancas e ela do Coven das Bruxas Negras. Só que o feitiço faz com que os dois sejam irmãos na Era Moderna. Então a Beatriz acaba conhecendo o Gert e o Gert acaba sendo um novo crush dela. Só que o Gert acaba se revelando que na verdade ele não é apenas um humano normal, ele é um demônio caçador de bruxas. Então quando os dois começam um relacionamento, ele acaba se contradizendo nisso, porque a vida toda ele sempre caçava as bruxas e ele acaba se apaixonando por uma bruxa. Então o Gert ele vai ficar sumindo e voltando várias vezes, e toda vez que ele some, a Beatriz sempre vai sentir falta dele e ficar tentando encontrar ele de alguma forma. E a relação dos dois vai lembrar bastante a da Musa e do Riven, de Clube das Winx. Porque ela sempre fica correndo atrás dele igual a Musa fazia, e ele fica meio que ignorando ela, igual o Riven fazia com a Musa. Então, conforme os episódios vão passando, lá na Idade Média, as bruxas negras estão sendo caçadas pelos caçadores de bruxas. E um dos caçadores é o Roger. O Roger é um humano que tem muita determinação em caçar as bruxas. Só que o Roger está cortejando a Chiara, que ela também é uma bruxa, só que ela ainda não contou para ele. A Chiara é uma aprendiz das Bruxas Brancas. Então o Coven das Bruxas Brancas tem muitas bruxas, mas as que mais vão aparecer são a Sofia, que é a líder, a Chiara e o Frederico. Já o Coven das Bruxas Negras também tem muitas bruxas. As que mais vão aparecer é a líder delas, que é a Great Dark, a filha dela, que é a Marquesa, e uma outra bruxa chamada Flame. Bom, nenhuma dessas bruxas tem uma profundidade muito grande, e nenhuma delas também tem uma importância na trama, porque o passado delas nunca é explorado. O que os quadrinhos mais mostram vai ser a vida da Isabela e da Beatriz mesmo. Só que a Marquesa, a gente tem a informação de que ela é meio bruxa e meio demônio. E a Marquesa também é uma que vai entrar em contato com a Bruxa Suprema. A Bruxa Suprema é a maior vilã da história e ela era a antiga líder das Bruxas Negras antes da Great Dark. A Bruxa Suprema vai lembrar bastante o Voldemort, porque ela sempre fica morrendo e voltando. Parece que ela sempre tem um jeito de voltar toda vez que ela morre, como se ela tivesse Horcrux igual o Voldemort. Então a Bruxa Suprema acaba sendo libertada pela Marquesa. E quando ela é libertada, a gente percebe que nenhuma das Bruxas Negras consegue deter ela, e também nenhuma das Bruxas Brancas consegue isso.
Inclusive, ela vai ter confrontos com a Isabela e a Beatriz, só que nenhuma delas consegue derrotar ela de forma definitiva, só de forma temporária mesmo. A Bruxa Suprema também lançou uma maldição sobre o Frederico, e essa maldição ele vai fazer com que todas as pessoas que ele ame vai sofrer. Não sabemos muito sobre o passado do Frederico, só que ele era filho de uma mulher que foi acusada de bruxaria, mas não se sabe se ela realmente era uma bruxa ou se ela foi acusada injustamente. Frederico então foi adotado pela Sofia, a líder das Bruxas Brancas, e ela começou o treinamento dele no Coven das Bruxas Brancas. O Frederico também vai começar um relacionamento com a Isabela, só que o relacionamento dos dois é ao contrário do relacionamento que a Beatriz tem com o Gert, porque os dois têm um relacionamento saudável, que eles são amigos e ao mesmo tempo amantes. Já o relacionamento da Beatriz com o Gert continua sendo aquela mesma coisa de relacionamento tóxico que era no início. E o Gert também mostra que ele não consegue controlar o demônio Melforote que tem dentro dele, e a parte dele, que é um demônio, diz para ele caçar as bruxas, e a parte dele, que é um humano, não quer fazer isso porque ele ama a Beatriz. Todas as bruxas que ele caça, ele envia para a dimensão arcana, e essa dimensão ele acaba levando a Isabela. A Isabela então acaba conseguindo se libertar dessa dimensão e conseguindo derrotar o Melforote. O Melforote então ele acaba sumindo. Na verdade não é explicado se o Melforote ficou apenas suprimido dentro do Gert, mas o Gert deixa de ser um demônio e ele passa a ser apenas um humano. Acaba sumindo, e depois desse sumiço a Beatriz acaba percebendo que ela precisa superar ele. Então ela começa um outro relacionamento com um dos colegas da escola dela. A Isabela, depois de derrotar o Melforote, mesmo que temporariamente, ela consegue também derrotar a Bruxa Suprema. Na verdade ela não derrotou, ela apenas expulsou ela. Enquanto a vida delas continua na Era Moderna, lá na Idade Média, as bruxas continuam sendo caçadas pelos caçadores de bruxas, e o Roger acaba matando a Flame. E também na Idade Média, as bruxas começam a se reunir para tentar derrotar a Bruxa Suprema. Então, tanto as bruxas brancas quanto as bruxas negras se reúnem para expulsar a Bruxa Suprema. Bom, e no fim a Bruxa Suprema acaba sendo derrotada, só que ela é derrotada temporariamente porque ela não está de fato morta. E para ela ser derrotada, a Sofia, que é a líder das Bruxas Brancas, acaba se sacrificando. Então a Bruxa Suprema ela é muito antiga e provavelmente ela vai conseguir um jeito de voltar de novo. Então, depois da derrota da Bruxa Suprema, as bruxas decidem que a Isabela e a Beatriz cumpriram o seu castigo e elas finalmente estão libertadas e elas podem voltar para a Idade Média. Só que a Beatriz não quer voltar para a Idade Média. Ela decide que ela quer ficar na Era Moderna. Quando ela chegou na Era Moderna, ela queria muito voltar para a linha do tempo delas. Ela acaba mudando de ideia. Então a Isabela acaba voltando para a linha do tempo da Idade Média. E as duas acabam se separando e assim termina a primeira temporada. Infelizmente eu não consegui encontrar a segunda temporada para mim ler e estar fazendo o resumo, então o resumo vai ser só da primeira temporada. Eu não sei o que acontece depois. Bom, sobre os poderes da Isabela e da Beatriz, é bem parecido com Harry Potter porque elas têm varinhas e com essas varinhas elas fazem praticamente tudo. Elas usam a magia para tudo. Só que a história em quadrinhos ela é uma mistura de fantasia do estilo Harry Potter e também do estilo de bruxaria das bruxas de Salem. Porque a história em quadrinhos mostra esse lado de que as bruxas têm que ter um coven para poder se fortalecer. A Isabela e a Beatriz, elas mostram que elas têm capacidade de enxergar os fantasmas e se comunicar com eles. E elas também conseguem expulsar os inimigos delas para outras dimensões. E a Isabela ela também tem um poder de ter premonições. A Isabela ela é mais sensitiva do que a Beatriz porque ela tem uma intuição que ela sempre pressente quando algo ruim vai acontecer. E as duas também têm a capacidade de conseguir acessar outras dimensões, como a dimensão arcana, que é a dimensão dos demônios. Enfim, eu acho que na segunda temporada os poderes dela são mais explorados.
só que eu não consegui encontrar a segunda temporada ainda. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se puder deixar o seu like, me ajuda muito. Caso você não seja inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau!